tem dias que tu faz as entradas e dá tudo errado, que parece que tu desaprendeu ou que tu é a pessoa mais burra do mundo, isso não é um problema especificamente do teu setup ou da tua estratégia. Isso é um problema na raiz, antes do teu setup e antes da tua estratégia. Então aqui nesse vídeo a gente vai abordar em detalhes o que tu consegue solucionar no teu operacional para te deixar as tuas entradas mais simples e objetivas e justamente botar todas as probabilidades a teu favor, que até mesmo em dias que pareciam que tudo dava errado, tu vai ver que se tu ajustar isso, eles vão começar a dar mais certo do que errado. Então vamos embora para o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui. Primeiro tu tem que lembrar que, né, entender, todo mundo já entende. Se tu tá no mercado financeiro, tu sabe que o mercado, ele é um conglomerado de pessoas, né, gestores, pessoas que trabalham em bancos, pessoas que trabalham em corretoras e pessoas que trabalham em grandes fundos. Então, este é o conglomerado do mercado. E também tem as pessoas físicas. Só que quando tu entende o que motiva a decisão de quem tá lá em cima, de quem tem mais dinheiro, naturalmente as tuas entradas, se tu usar elas baseando-se no que eles estão vendo, tu naturalmente vai ter mais chance, correto? Só que aí tu pode me perguntar, Elton, mas como que eu vou saber o que eles estão vendo? Eles têm informação privilegiada, eles têm Bloomberg, tem coisa nada. Meu amigo, existe uma coisa que é fixa em qualquer mercado no planeta. Todo mercado do planeta se movimenta ou por otimismo ou por pessimismo, o famoso medo. Então, se as pessoas estão com medo, elas tomam um tipo de decisão. Se as pessoas estão otimistas, elas tomam outro tipo de decisão. E a partir do momento que tu começa a fazer as tuas operações só a favor deste tipo de sentimento ou deste tipo de sentimento que tiver no dia, naturalmente metade das cagadas que tu fazia tu já começa a não fazer e quando dá os movimentos tu tende a ser impulsionado junto com eles lá, por quê? Porque tu tá baseando a tua decisão exatamente no sentimento que o mercado está gerando não só para a gente, mas para eles também. E isso gera uma decisão. E essa decisão é o que a gente vai abordar aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que esse otimismo ou medo e pessimismo geram no mercado. Então quando tu entende que pessoas otimistas vão querer comprar mais ações, vão querer comprar mais bolsa, vão querer investir mais em commodities. Isso já te dá um direcional para esses ativos. Já olha assim, opa, então se tá todo mundo otimista, eles podem querer comprar mais índice, por exemplo, aqui no Brasil, ações e assim por diante. Então, qual é a direção que tu se colocaria nesta percepção, com esse racional? Vê que a gente nem falou de setup ou estratégia que tu iria usar para clicar, mas a gente está focando na prioridade, que é qual a direção predominante que o mercado vai empurrar o ativo que tu está operando. E é aquilo que a gente sempre fala, ninguém tem como ser Deus de saber que vai continuar aquele sentimento até o final do dia, mas todo mundo tem como ter a percepção de se o cenário com as notícias tá tudo notícias mais boas ou piores, notícias ruins. Então, se estiverem boas, naturalmente tu já tem um direcional definido ali para o índice. E lembra sempre do seguinte, para o índice, para as ações, né? Quando tu tem o índice como um ativo de risco, ele é procurado quando tem otimismo. E da onde que sai esse dinheiro? Dos ativos de segurança. Por isso que tu vê uma movimentação coordenada do dólar, na maioria das vezes, também caindo e o índice subindo. Às vezes, quando o índice cai, o dólar tende a subir. Mas isso não é uma correlação 100% das vezes,
Só que é muito, mas muito frequente, porque os dois são ativos distintos. Um é ativo de risco, que tu acabou de conhecer, que é o índice, e o outro é um ativo de segurança. O dinheiro, tu tem que sempre lembrar o seguinte, o dinheiro é um só. Ou seja, ele não vai dar em árvore, ele não vai surgir do nada. No mercado financeiro, o dinheiro ele sai de um lugar e entra em outro. E aí, quando tem um pessimismo, ele faria o movimento inverso, que é sair do índice, sair das ações e dos outros ativos de risco e vir para ativos de segurança, como o dólar, como o ouro, quando tem um evento geopolítico, quando o petróleo também acaba se tornando um ativo de segurança quando tem um evento geopolítico, principalmente no cenário lá no Oriente Médio. Então, nesse contexto, tu já tem o que é mais importante nas tuas operações para justamente maximizar os teus lucros e evitar esses dias de fúria, esses dias de erros sequenciais que parece que tu desaprendeu tudo. Então, nesse racional, tu já sabe que a primeira observação que tu tem que fazer não é o setup ou a estratégia que tu já tinha planejado para te fazer. E sim, a primeira coisa que tu vai olhar é o sentimento do mercado, se é um sentimento de otimismo ou pessimismo. De um jeito bem fácil e simples para te perceber e já ir aprendendo sobre esse sentimento de otimismo ou pessimismo, tu pode me seguir ali no Instagram, que todos os dias, 8 horas da manhã, eu coloco o racional de como que o mercado tá baseado na análise macro. Então ali tu já vai entendendo essa percepção de otimismo ou pessimismo para aquele dia, tá? O meu Instagram é elton.plácido. É só tu me seguir lá que todos os dias eu coloco. E a partir deste momento que tu já tem um cenário de otimismo ou pessimismo, o que tu vai fazer no mercado? Se colocar só a favor, isso gera uma série de benefícios nas tuas operações. Então, se tu estás gostando desse conteúdo até aqui, deixa o teu like e se inscreve no canal. Eu sempre vou trazer conteúdos desse nível aqui para cima para ti. Então, quais são alguns desses benefícios? Primeiro, em dias que dava tudo errado, tu começa a minimizar prejuízos porque tu já não vai ficar entrando contra o direcional do sentimento do mercado ali. Se era um sentimento otimista, tu não vai ficar vendendo índice querendo comprar dólar. Se era um sentimento pessimista, tu também não vai ficar fazendo a ponto contrário. Ou seja, nos dias que davam vários stops, agora tu vai minimizar isso e vai te proteger, só para embarcar a favor do sentimento primeiro, antes de olhar o teu setup ou a estratégia que tu vai fazer. E aí, a partir do sentimento, tu vai usar eles a teu favor. Então, naturalmente, as coisas começam a mudar a teu favor. E o segundo ponto positivo é que tu vai começar a pegar movimentos que eles vão andar muito mais a teu favor. Por quê? Se tá um sentimento de otimismo no mercado, em que vai ter uma compra forte de índice, de ações e assim por diante, o movimento não é 100 pontinhos, 200 pontinhos. É aqueles dias que anda ali 1.000, 2.000 pontos a teu favor. Então imagina, se a tua prioridade é justamente ver essa percepção antes de esperar o teu setup, tu já sabe que se for para andar, ele pode andar muito mais. Então acaba que teus lucros ficam maiores do que teus prejuízos. E o terceiro ponto dos principais benefícios é que nos dias confusos, em que tá tudo indo e voltando, tu já limita os teus prejuízos, porque tu para de tentar fazer tanto a compra quanto a venda. Só fica esperando oportunidades para entrar na compra, por exemplo, se o sentimento for aquele. E se o sentimento for o contrário, só fica esperando oportunidades para entrar na venda. Então, a metade do que era feito de cagadas no mercado, acaba que ela não vai mais existir nos teus relatórios. E isso por si só já faz com que muito dinheiro que tu jogava fora no mercado comece a ficar na tua conta. E para poder aproveitar justamente os dias que abrem um direcional claro, que mesmo que ele não venha na hora, se tu tá sempre te colocando a favor do sentimento, ou do otimismo, ou do pessimismo da maneira certa, quando ele vem, tu pega. Este é o racional.
Ninguém é Deus para saber que horas e que momento que o mercado vai disparar. Só que se tu sabe o sentimento, que é um sentimento só de otimismo, tu só vai esperar oportunidades para comprar, entende? Naquele índice, né? Por exemplo, nas ações. E no dólar é a operação inversa. Só vai esperar oportunidades para vender. Então, por isso que acontece aqueles movimentos coordenados do dólar caindo 50 pontos e o índice subindo 1.500. Isso é um ótimo reflexo de um otimismo no mercado. E isso não é difícil de interpretar. Como eu te falei, é só tu me seguir ali no Instagram, tu vai ter exatamente o que é o sentimento daquela madrugada, daquele dia ali, já para ti visualmente ir entendendo. Só que, óbvio, todas as informações que a gente olha ali, elas vão se estender ao longo do dia e elas podem alterar, tudo pode acontecer ao longo do dia, mas pelo menos já vai pegando essa noção do sentimento e como botar ele a favor nas suas operações.